Eterna criança, milagre de Salzburgo, perfeição em música, criança prodígio. Ou ainda citações como a de Isaiah Berlin. Quando os anjos tocam para Deus, tocam Bach, mas quando tocam entre eles, tocam Mozart. Ou ainda essa citação: eu lhe asseguro diante de Deus e como homem honesto, que seu filho é o maior compositor que conheço. Palavras do então maior compositor da época, Haydn, a Leopold Mozart. Sim, pessoal, hoje no meu vídeo vou falar um pouco sobre o compositor Mozart. Esse compositor que viveu apenas 35 anos e nos deixou em um catálogo de 626 obras, muitas delas verdadeiras obras-primas. São obras perfeitamente equilibradas do ponto de vista técnico, leves, dotadas de uma simplicidade paradoxalmente profunda. São músicas que, se por um lado exalam um espírito de alegria, por outro aceitam a tristeza como um contraste necessário. Nenhum outro compositor foi capaz de penetrar tão profundamente na sensibilidade humana, de expressar seus pensamentos com tamanha beleza e graciosidade. Ele pode ser considerado o compositor mais natural que a história da música já conheceu. Muitos intérpretes consideram o compositor mais difícil de tocar, pois tudo tem seu lugar definido. Não se pode nem tirar nem acrescentar uma nota nas partituras de Mozart sem destruir o equilíbrio que possuem, ou seja, cada nota está no lugar e no momento exato. Mozart viveu na época do Iluminismo, onde o músico ainda era um empregado da corte ou da igreja. E ele foi um dos primeiros compositores a tentar a posição de músico freelancer, quando ele se mudou para Viena. Nascido em Salzburg, Áustria, filho de Leopold Mozart, um bom violinista da corte, que inclusive no ano de nascimento de Wolfgang, escreveu um tratado de violino, e Anna Maria Petter. Sua vida foi cercada de indagações, apesar das inúmeras cartas que nos deixou. E talvez o tema mais polêmico da vida de Wolfgang Amadeus Mozart seja o relacionamento com seu pai. Somos pessoas honestas e que fazem com que o mundo conheça, para a glória de seu príncipe e de sua pátria, um milagre que Deus fez nascer em Salzburg. Carta de Leopold a um amigo. Bom músico que era, logo Leopold percebeu o talento sobre-humano de seu filho e passou a exibi-lo em viagens nas cortes europeias a partir dos 5 anos de idade, como mesmo um macaquinho de circo, ao lado de sua irmã Nanner, excelente pianista. Mozart foi uma das crianças prodígios mais exploradas da história da música. Essas longas viagens o privaram de ter uma vida normal, como frequentar escola e ambientes próprios da infância, gastando seu tempo com adultos, negligenciando sua educação geral e sendo supervalorizado. O resultado disso é uma infância incompleta e, consequentemente, uma maturidade incompleta. As cansativas viagens feitas em carruagens levavam as crianças à exaustão, sendo que quase vieram a falecer em uma delas. Leopold sempre quis um cargo bom para o filho, e se por um lado essas viagens privaram muito da infância de Mozart, por outro muito o ajudaram na sua formação musical, pois ele entrava em contato com a música de outros países, bem como todos os músicos importantes do seu tempo, além de conhecer os diversos tipos de gêneros e estilos musicais que a sua mente privilegiada absorveu e reteu, o que seguramente não teria acontecido ficando somente em Salzburg. Além de que Leopold forneceu ele próprio uma excelente base de estudos musicais ao filho. Então, ao julgarmos essa atitude de Leopold em exibir o filho, nos faz perceber que ele acertou, se entendermos que propiciou a Mozart conhecer e ter contato com o mundo musical que existia fora de Salzburg, além de buscar estreitar relações. Mas por outro lado, nos parece que errou ao explorar os dotes artísticos do menino
de maneira superficial e, pior, privando Mozart de levar uma vida normal, criando uma dependência que se refletirá em toda a sua vida. Mozart era uma criança que tinha necessidade extrema em se sentir amado. Em uma de suas cartas, escreveu à mãe: "Beijo você 100 milhões de vezes." Ou ele simplesmente caía em prantos quando uma vez Schachtner, um amigo da família, disse brincando que não o amava. Além de ter composto de forma sublime em todos os gêneros musicais da época, a música de Mozart se diferencia de seus contemporâneos que compartilham do mesmo estilo de composição próprio do classicismo. Mozart não foi inovador em nenhuma técnica de composição, mas sua genialidade reside exatamente na simplicidade, em como nos deixou uma música absolutamente genial, usando os mesmos artifícios e técnica que os seus contemporâneos. Mozart também nos chama a atenção pela clareza na escrita. Basta olharmos uma partitura de Mozart para percebermos que ele simplesmente colocava as ideias diretamente no papel. Era como ele somente externasse uma música que já estava dentro dele. Tenho que escrever tudo depressa, pois tudo já está composto, mas ainda não está escrito, ele disse em uma carta. Como nós podemos observar nessa partitura de Mozart, era uma partitura limpa, sem rasuras, sem rascunhos. Mozart realmente colocava para fora uma coisa que já estava dentro dele. É interessante percebermos que mesmo nos períodos em que Mozart se debatia contra a pobreza e as más condições, ele viesse a escrever música de rara serenidade e beleza, como esse trecho que estamos ouvindo do Quinteto de Clarineta. Mozart teve cargo como organista e concertmeister em Salzburg, mas ele se sentia frustrado, pois considerava tanto essa cidade como seu povo provincianos, além de que ele tinha consciência do seu potencial e sabia que não seria aproveitado nessa cidade. Além disso, não gostava do trabalho na corte do príncipe Coloredo, que não lhe valorizava e lhe dava poucas oportunidades. Partiu então para Viena, para tentar a vida como freelancer. Mas antes é bom sabermos uma pequena história sobre a vida de Mozart nesse período. Morando ainda em Salzburg, ele fez uma viagem em 1777 somente com a sua mãe a fim de conseguir um emprego. O destino final seria Paris, mas eles foram parando em algumas cidades pelo caminho. Assim conheceu os Weber em Mannheim e se apaixonou por Aloysia Weber, que tinha uma bela voz e um futuro promissor como cantora de ópera. Prosseguiu a viagem com a mãe até Paris, onde Maria Ana veio a falecer. Ele narra esse fato em uma emocionante carta a seu pai. Sem motivos de continuar em Paris, retornou a Salzburg, passando antes uma longa estadia novamente com os Weber, dessa vez em Munique. Aloysia, porém, o rejeita, o que faz Mozart ficar deprimido. De volta a Salzburg, assume o cargo de organista. Deprimido e frustrado, aumenta suas desavenças com Coloredo, o que culmina com a sua demissão no famoso episódio do pontapé que recebeu imposto pelo conde Karl Arco. Agora, contada essa história, nós vamos retornar ao ponto em que Mozart se muda para Viena. Mozart estabeleceu-se inicialmente na capital austríaca, na casa dos Weber, e se apaixona pela irmã de Aloysia, Constanze. Mozart então se casa com Constanze na igreja Santo Estevão em 1782. Ao que tudo indica, Mozart amava Constanze e o casamento foi muito feliz. Ao tentar se fixar como compositor autônomo em Viena, Mozart podia explorar 4 fontes principais de renda: encomenda de novas músicas, venda de ingressos dos concertos em que atuava como pianista, direitos autorais das editoras de partitura e aulas de música. Além disso, em Viena, ele foi nomeado compositor
da Câmara Imperial. Mozart sempre se identificou muito com a ópera e em Viena encontrou uma parceria perfeita com o libretista italiano Lorenzo da Ponte, criando 3 obras-primas: Così fan tutti, As Bodas de Fígaro e Don Giovanni, considerado uma das maiores composições da história da música ocidental. Nessa época, houve a ruptura com o pai. Pouco mais se contactaram, seja por cartas ou pessoalmente. Coincidentemente, desse período são as melhores composições de Mozart. O ano de 1781 marca o início da maturidade do compositor, e praticamente todas as obras desde então podem ser consideradas obras-primas. Me parece que, longe da tutela do pai, ele conseguiu se impor mais como compositor. Embora fosse católico desde o nascimento, Mozart entrou para a maçonaria em 1784 e compôs várias obras para cerimônias maçônicas. A ópera Flauta Mágica, composta 2 meses antes da sua morte, é inspirada em ritos maçônicos, e ela é uma mistura de elementos sérios, simbólicos e de teatro popular. Mas a música é o que existe de mais perfeito e celestial. Mozart, porém, tinha uma saúde absolutamente frágil. Segundo o estudioso John Stone, ele veio a falecer de febre reumática, infecção pulmonar e insuficiência renal. Algumas versões tendem a romantizar a morte de Mozart, incrementando o fato com mistérios. Por exemplo, o famoso quadro que ilustra seu enterro, com a presença somente do cocheiro e um fiel cachorro, nos parece romantizada por demais. Como era um dia muito frio e nevava muito, as pessoas que seguiam o funeral, inclusive Constance, não entraram no cemitério, embora o tenham acompanhado o translado. Mozart também não compôs o seu Requiem por encomenda de um misterioso personagem que o assustara, fazendo parecer que ele compunha o Requiem para si mesmo. A peça, na verdade, foi encomendada pelo Conde Wałęsa, que pediu sigilo exatamente para surpreender os seus convidados em uma apresentação em memória da esposa que acabara de falecer. Embora muitas indagações sobre a vida de Mozart nunca serão de fato esclarecidas, a certeza que nós temos é que dispomos de uma música absolutamente perfeita e encantadora. Essa é a maior certeza que temos da passagem de Mozart por esse mundo.